Vamos então finalmente falar da homologação do PAF novamente, né? Nós já tratamos desse assunto no DVD 2, passando lá o roteiro. Tratamos desse assunto no EAD em diversas ocasiões, falamos sobre várias facetas da homologação do PAF-SF. Falamos sobre esse assunto nos vídeos adicionais que foram disponibilizados no EAD e estamos aqui trazendo o assunto à tona novamente, né? Se essa homologação do PAF fosse realizada só no estado, como é feita a homologação do TEF, em São Paulo, a homologação, por exemplo, do Cielo, só quem faz é a SEB-PDV. A homologação da Redcar, só quem faz é a Software Express. Se a homologação do PAF fosse feita só no órgão lá em Minas Gerais, olha, provavelmente seria melhor, né? Mas infelizmente não é assim. Cada estado aí tem o seu órgão homologador, um ou mais órgãos homologadores, e aí cada um interpreta do jeito que quer, né? Existem alguns testes que alguns requisitos que assim não tem como fugir da interpretação, é aquilo mesmo, mas existem outros que infelizmente eles são interpretados, né? E aí cada órgão homologador solicita uma coisa, você de repente homologa num estado, quando vai registrar em outro existem dificuldades para esse registro, tá? Então eles não conversam a mesma língua. Esses órgãos homologadores aí não conversam a mesma língua. Embora nós tenhamos um roteiro lá do CONFAS, tenhamos o ato COTEP em si com todos os requisitos, mas no momento da homologação, aquilo que é sujeito à interpretação, cada um interpreta do seu jeito, da sua maneira, tá? O nosso PAF ele foi homologado em Brasília, né, na Uniceub, que é o órgão homologador aqui do DF. Tá? Foi uma homologação tranquila, não teve muitos problemas, né? No entanto, alguns colegas vieram homologar, no dia que a Tetrista foi homologar, alguns colegas vieram também e representaram outros colegas, né? E houve aí alguns problemas para registrar esse PAF em Minas Gerais, tá? No outro estado, parece que no Tocantins também houve um problema em registrar. Então tem isso. Acontece de você homologar no estado, quando vai registrar em outro, ocorrer algum problema, ok? Porque eles infelizmente não conversam aí a mesma língua, tá? Bom, então para você entender, né, a homologação do PAF e acompanhar de perto, a primeira coisa que você tem que fazer é ir atrás do ato COTEP 0608. O nome dele é 0608 porque ele é de 2008, né? Ele é o ato COTEP número 6 do ano de 2008. Esse ato COTEP ele dispõe sobre a especificação de requisitos do PAF, Programa Aplicativo Fiscal, emissor de cupom fiscal, PAF-SF, e do sistema de gestão utilizado por estabelecimento usuário de equipamento SF. E ele revoga o anexo 1 do ato COTEP 25, lá de 2004, tá? Ele já foi alterado algumas vezes, né? Então ele foi alterado pelos seguintes atos COTEPs: o ato COTEP 18 de 2008, o 29 de 2008, o 9 de 2009 e todos esses aqui, ó, tá? A última alteração ocorreu no ato COTEP 39 de 2011. Ok? Essa aqui foi a última alteração, né, que foi a especificação de requisitos aí 0109, tá? Perfeito. Você deve então seguir sempre por essa página principal. Quando você quiser ver as alterações, você clica aqui no link, tá? Mas a alteração ela sempre traz apenas o que foi alterado, né? Por exemplo, aqui ele vai trazer os requisitos da versão 0109, ok? Mas o bom é que você acompanhe, o correto é que você acompanhe aqui pela página principal do ato COTEP 0608, tá? Então aqui ele vai falar, ele vai dar aqui, vai explicar alguns termos, né? Por exemplo, o que é o autosserviço, o que é a pré-venda, tá? Vai falar sobre o que é o DAV. Daí quando você vê um verde, significa o quê? Isso aqui era uma redação anterior. Ela valeu até o dia 22 de março de 2011. A redação agora é essa aqui que está em preto. Ok?
Daí foram acrescidos os incisos 4, 5 e 6. Né? Ele vai falar aí sobre a emissão de documentos, a emissão do DAV, consultas. Tá? E é concluído aí no artigo 4. Ok? Daí começam os anexos. O ato COTEP em si, ele vem até aqui, ó. Tá? E aqui o Manuel dos Anjos Marques Teixeira acima embaixo e o ato acaba aqui. No entanto, esse ato ele tem vários anexos, né? O anexo 1, o que aqui é o anexo 1? São os requisitos. Tá? Então nós começamos aqui no anexo 1, tá? Aqui para a versão 0109, que é a versão que está valendo então, né? Eu estou aqui no dia 31 de dezembro de 2011. Aqui, tá? E a versão que está valendo hoje é essa aqui, versão 0109. Então nós temos aqui os requisitos gerais, né? Se você vai desenvolver um PAF-SF do zero, né? Sem pegar aplicação nenhuma pronta, o correto é que você leia essas especificações primeiro, tá? Até o fim, para entender o que é o PAF-SF. Depois, leia o roteiro de testes. Daí, com um e com outro, você vai desenvolvendo a sua aplicação, tá? Como nós já temos uma aplicação pronta e você vai apenas compreender essa aplicação, o que você vai fazer é parecido, tá? Você vai ficar aqui, então, com os requisitos abertos. Daí você vai acessar o site da Confaz. O do Confaz, né, que é um Conselho Nacional de Política Fazendária. Em SF você vai abrir o roteiro de análise. Ok? Como nós já baixamos esse roteiro de análise, eu vou abri-lo aqui, ó. Roteiro de análise. Tá? Esse roteiro de análise, a versão dele é a 1.7, mas ele é aplicável à versão 0109 da ER-PAF-SF. O que é a ER-PAF-SF? A ER-PAF-SF é a especificação de requisitos, né? ER, especificação de requisitos do PAF-SF, versão 0109. Ok? Então esse roteiro de testes é aplicável a essa especificação de requisitos aqui, tá? Então como é que você faz para acompanhar na aplicação, né, para você entender plenamente o PAF-SF? Executa a aplicação. Vai lendo o roteiro. Então tem aqui o requisito 1. O PAF e o sistema de gestão retaguarda não deve possibilitar ao usuário possuir informação contábil diversa daquela que é por lei fornecida à fazenda pública. Então beleza, isso aí já passou. Não tem informação contábil, o PAF ele não permite isso daí mesmo não. Tem algum teste para isso aí? Vamos ver. Veja, requisito 1 ele não traz a descrição do requisito que ele começa direto com o teste, né? Então não há teste específico, tá? Vamos para o requisito 2. O PAF deve, para viabilizar a utilização do sistema de gestão ou retaguarda ou sistema PED, estar integrado aos mesmos, considerando como integração a capacidade de importar e exportar dados reciprocamente. O nosso faz isso, né? Ele importa e exporta dados como nós vimos, tá? Tem algum teste para o requisito 2? Não, não tem. Não há teste específico para isso aí. Então vamos para o requisito 3. O PAF deve ser instalado de forma a possibilitar o funcionamento do SF independente da rede, ainda que eventualmente, exceto quando destinado à utilização exclusiva para o transporte de passageiros. Perfeito. Tem um teste para isso? Tem um teste, né? Então o teste 1 é o seguinte, olha, você vai emitir um cupom fiscal em modo standalone. Passo 1, desconecte da rede. Então o nosso já está desconectado. A estação em que está instalado o PAF-SF de modo a impossibilitar o acesso à base de dados. Passo 2, comande a emissão de um cupom fiscal. Então, vamos lá. Pronto, emitiu o cupom fiscal. Tá aí. Requisito atendido, se o cupom fiscal foi emitido e impresso.
requisito não atendido, anomalias no funcionamento do programa. Então já passamos pelo primeiro teste, ok? E já vamos para o requisito de número 4. O requisito 4 ele tem 6 itens. O primeiro item diz o seguinte: o PAF deve incomodar a impressão no SF do registro referente à mercadoria ou serviço, concomitantemente à indicação no dispositivo que possibilite a visualização do registro. Isso significa o seguinte: apareceu o item na tela, tem que aparecer no SF ao mesmo tempo, tá? Ao mesmo tempo, concomitante. Concomitante ao mesmo tempo. Exceto se a critério da UF, mediante parametrização, o PAF ou SG fizer o quê? Então, a princípio tem que ser concomitante. No entanto, existem exceções. Quais são as exceções? Item 2. Houver registro de pré-venda. Ou, né? Item 3. DAV. Impresso em equipamento não fiscal, conforme definido no inciso 3 do artigo 1º. Item 4. Ou emitir DAV impresso no SF. Tá? Então você pode emitir o DAV em equipamento não fiscal ou emitir DAV impresso no SF como um relatório gerencial. Tá? Item 5. Possuir parâmetros para a configuração inacessíveis ao usuário quanto à execução ou não das funções de registro de pré-venda, impressão do DAV por SF e impressão de DAV por impressora não fiscal. No nosso caso, nós não emitimos DAV por SF, tá? Apenas por impressora não fiscal. Item 6. Realizar registro de lançamento de mesa ou conta de cliente observando o requisito tal. Não é o nosso caso, nós não temos lançamento de mesa. Existe uma UF, pelo que eu tenho conhecimento, que ela não deixa você emitir o DAV em equipamento não fiscal. O DAV tem que ser impresso no SF. Acredite ou não. Né? Embora tenha aqui no roteiro do CONFAS, bem claro, que o DAV pode ser impresso em equipamento não fiscal ou em SF, nessa UF, parece que é no Espírito Santo, eu não me recordo agora, não é permitido imprimir o DAV em equipamento não fiscal, só no SF. Então veja, nada a ver, né? Esse requisito aí, se é que ainda estão fazendo isso, pelo menos era assim, tá? Bom, e agora? Nós já sabemos quais são os 6 itens desse requisito número 4. Como é que eu faço? Bom, eu sei, meu sistema vai ter pré-venda? Vai ter pré-venda. Vai ter DAV? Vai. Vai ser impresso no SF? Não, não quero que seja impresso no SF. Quero que seja impresso em equipamento não fiscal. Legal. Então, eu já sei que eu tenho que fazer a emissão de um DAV, a emissão de uma pré-venda. Né? E eu sei que isso daí tem que ser importado lá no meu SF. Né? E quais são os testes para isso daí? Você vai lá no roteiro de testes agora, tá? Requisito 4. O teste número 2 ele fala sobre a concomitância, né? Pede para abrir um cupom fiscal e registrar um item comercializado e observar se o item é impresso pelo SF no mesmo momento em que é mostrado no monitor. Então vamos nós. Tá aqui o SF. Registrei o item, apareceu no monitor, apareceu no SF. Tá? Então, teste 2 passou, né? Tá funcionando. Teste número 2A, não concomitância. Agora ele vai falar sobre DAV e pré-venda. Verifique se o PAF possui função para realizar registro de pré-venda e, se positivo, execute os testes relativos ao requisito 5. Já pedi para você ir para o requisito 5. E o que é o requisito 5? O requisito 5, ele tem 9 itens e ele vai tratar apenas de pré-venda, ok? Então, vamos para frente. Teste 3. Verificação de parâmetros de configuração para não concomitância. Teste aplicável somente no caso do PAF que execute pelo menos uma das funções previstas nos itens 2, 3, 4 ou 6, ou seja, pré-venda ou DAV, tá? Identifique se o PAF disponibiliza a tela para configurar ou alterar esses parâmetros. Identifique e localize o arquivo que contém esses parâmetros. Verifique se há possibilidade para o usuário acessar esse arquivo e alterar esses parâmetros sem causar instabilidade no funcionamento do programa. Então nós não temos
uma tela para configurar ou alterar parâmetros, tá? Nesse teste aí nós passamos. Daí nós já vamos para o requisito 5, né? Acabou-se os testes aqui de não concomitância. Tudo que ele falou são as exceções da concomitância. Concomitância é mostrou o item na tela, o item sai no SF, tá? Existem exceções? Existem, é o DAV e a pré-venda. As exceções elas serão tratadas no requisito 5 e no requisito 6, tá? Então o requisito 5 ele vai falar sobre pré-venda, o requisito 6 vai falar sobre DAV. E assim você vai fazendo, tá? Vamos falar só um pouquinho sobre a pré-venda. Daí a gente já encerra aqui essa parte de como passar o roteiro, né, pelos requisitos e pelos testes, tá? Então você chegou no requisito 5. Daí você lê, olha, o PAF que possibilitar o registro de pré-venda previsto no item 2 deve fazer o quê? Item 2. Concretizada a operação, A. Imprimir no cupom fiscal respectivo o número do registro de pré-venda que originou a operação da seguinte forma. No campo Informações Complementares, a partir do primeiro caractere, com o seguinte formato, PVN, onde N representa o número do registro de pré-venda. Devendo ser adotado o sistema de numeração sequencial única com controle centralizado por estabelecimento com 10 caracteres, iniciado em 00001 até a 9999 e reiniciado quando atingido o limite. Ó. Chegou no 999, tem que começar do 1 de novo. Isso vai acontecer ou no campo Informações Suplementares ou no campo Mensagens Promocionais, tá? Opcionalmente, dispor no ponto de venda de uma função que permita mesclar as pré-vendas. Né? Mesclar as informações contidas em duas ou mais pré-vendas para uma nova pré-venda. Observe que é opcional, né? Aqui no requisito ele diz, olha, opcionalmente dispor, tá? Então, a mesclagem das pré-vendas, de acordo com os requisitos, ela é opcional, tá? Não podendo ser informado mais do que uma pré-venda por cupom fiscal. Item 3. Tá, vamos ver se esse item 2 a gente passaria por ele? Vamos lá nos testes. Ó. Temos o teste 4. Registro de operação de pré-venda e do cupom fiscal respectivo. Registre no programa aplicativo uma operação de pré-venda com pelo menos um item. Observe se houver impressão de algum documento que contenha a descrição dos itens registrados na operação de pré-venda. Efetiva a operação de pré-venda adicionando o comando de emissão do cupom fiscal correspondente à pré-venda. Verifique se o cupom fiscal emitido contém o número da operação de pré-venda em conformidade com o estabelecido no subitem A do item 2.1 conforme o modelo do SF. Como é que a gente passa nesse teste? Não pode haver impressão de documento que contenha a descrição dos itens. Então, se você tem uma pré-venda, você pode dar só dizer o número para o usuário. Ó, vai lá no caixa, sua pré-venda é a 20. Não pode imprimir nada. Então, é o que ele está dizendo aqui. Contendo o número da operação da pré-venda da forma estabelecida no item 2.1. Tá? Então, não é para ter a impressão desse documento e é para ser emitido o cupom fiscal contendo o número da pré-venda da forma que é mencionado aqui no requisito, né? Ó. Tá certo? A partir do primeiro caractere com o seguinte formato: pré-venda tal. Tranquilo? Requisito não atendido: imprimir um documento com a descrição dos itens e o número da pré-venda. Não pode, né? Você não pode, por exemplo, ter uma minuta, o usuário vai primeiro num somador ali, o cara faz a soma dos itens, imprime uma minuta como uma pré-venda, o usuário, o cliente, ele vê a minuta com os itens, depois vai no caixa. Não pode. Se acontecer isso daí, você vai ser reprovado. Falta de emissão do cupom fiscal respectivo ou emissão do cupom fiscal respectivo que não contém o número da pré-venda, ou impressão do cupom fiscal respectivo do número da pré-venda de forma diferente do estabelecido no item 2, tá? Vamos fazer o seguinte. Vou abrir aqui o SQLog. Você lembra que nós tivemos que refazer aqui o banco de dados da Mini, então ele não está populado. Então aqui em banco, MySQL, Mini sem dados. Vou copiar isso aqui, opa. Não, aqui ele está criando o banco de dados, não é isso que eu quero não.
quero aqui, ó, script de dados da Mini. Isso aqui, tá? Vou colar e vou executar todas as queries. Pronto, agora eu estou com dados aí, né? Sendo que a minha pré-venda não tem informação nenhuma, tá? Daí o que é que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu balcão e vou gerar uma pré-venda, né? Pré-venda de número 1, tá? Aí está. Então eu vou agora abrir o PAF. F3, carregar pré-venda, número 1. Aí está ela. F7, vou fechar a pré-venda. Perfeito. Vamos observar se no número do cupom saiu o número dessa pré-venda, né? Olha só onde é que está o número da pré-venda aqui, ó. Pré-venda 0001. Aí você pergunta, pô, mas aqui está dizendo que tem que ser a partir do primeiro caractere. Não é isso? Ó, formato PV e o número. Tem que ter 10 caracteres. Será que tem 10 caracteres aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 caracteres. Tá? Mas não está a partir do primeiro caractere não, né? Só que você vai ver depois no requisito que ele pede para nós imprimirmos aqui o MD5 do arquivo que tem os MD5s das aplicações que fazem parte do PAF. E é logo após o MD5 que você deve inserir a informação da pré-venda ou do DAV, tá? Mais na frente, no roteiro, a gente vai ver isso daí, tá bom? Então, passamos no teste? Passamos, né? Nós estamos imprimindo aí os dados da pré-venda sem problema nenhum, tá? De acordo com o que está aqui nos requisitos e de acordo com o que foi solicitado também aqui no teste. Daí ele vai pedir para você fazer os testes com as pré-vendas mescladas. Depois ele vai pedir para você fazer um teste com a pré-venda e depois fazer o seu cancelamento. Daí ele vai pedir para você fazer um teste com redução Z com pré-venda pendente. Abrir o movimento com a pré-venda pendente. Tá, esse teste ele é até chato porque você vai ter que esperar 2 horas e 15 minutos para fazer esse teste. E isso é feito 2 vezes durante a homologação, né? Você tem que ficar aguardando mesmo 2 horas e 15 minutos, ok? Bom, então é isso, né? Leia o requisito, né? Leia aqui o requisito, leia os itens do requisito, compreenda os itens do requisito, vá para os testes daquele requisito, faça os testes passo a passo e verifique se o sistema está passando nos testes. É assim que é feito no dia da homologação. Ok? Em relação a valores, né, dos órgãos homologadores e ao formato da homologação, cada um também tem uma maneira de trabalhar. Por exemplo, aqui em Brasília, o valor que nós pagamos para a homologação foi 1.200, quando nós homologamos. Nós tínhamos direito a errar 2 vezes. Né? Como assim? Digamos que nós estivéssemos aqui no teste de número 51. Tá? Daí aconteceu um erro nesse teste. Então nós tínhamos o direito de corrigir esse problema. E assim que nós corrigíssemos o problema, nós voltaríamos para o teste de número 1. E começaríamos tudo de novo. Tá? Daí começou tudo de novo, chegamos lá no teste 71, aconteceu outro erro. Aí é o nosso segundo erro, né? Nesse caso a homologação pararia aí, tranquilo? Nós voltaríamos para a nossa empresa, corrigiríamos esse erro, provavelmente passaríamos o roteiro umas 2 ou 3 vezes de novo e teríamos o direito de ir lá na UniCUB de novo para fazer a homologação, começando do teste de número 1. Tá? Então, reiniciamos novamente a homologação. Chegou no teste, sei lá, 98.
96, né? Deu erro, aí pronto, aí não tem mais jeito não, você vai ter que pagar uma outra homologação. Essa é a forma de ser feita aqui na UniCU, pelo menos foi assim, talvez eles mudem, talvez não, né? Mas foi assim na nossa homologação, tá? Existem alguns outros órgãos que fazem assim, ó, você vai pagar R$ 2.000 e tem direito a 16 horas. Dentro daquelas 16 horas, digamos que eles começaram os testes aí, no teste número 8 deu um erro. Eles vão deixar você arrumar esse erro aí. Aí eles começam de novo, do 1 até, começa de novo do 1, né? Chegou no teste número 9, deu um erro. Eles vão deixar você arrumar. E vão começar de novo do teste número 1. Tá? Chegou no teste número 11 e ocorreu o erro de novo. Eles vão deixar você arrumar. Não importa o número de erros que vai acontecer. Mas você vai ter somente 16 horas para arrumar todos os erros e passar o roteiro do início ao fim. Sem erros. Tranquilo? Terminou as 16 horas, eles vão te cobrar horas adicionais. Tem órgãos que funcionam dessa forma aí. Em alguns órgãos, sempre que existe homologação, eles avisam a Secretaria da Fazenda. E pode ser ou não que vá um fiscal da Secretaria da Fazenda acompanhar os testes. Esse fiscal, ele pode solicitar testes que não estão no roteiro. Imagine, né? Para você fazer o seu sistema passar nesses testes aqui já é um sufoco. Imagina agora um fiscal da Secretaria da Fazenda lá do teu lado pedindo testes que não estão no roteiro. Pode acontecer isso aí também, tá? Então é bom você se informar, né, no seu órgão homologador. É bom você se informar com outras pessoas que fizeram a homologação. E é bom que você tenha um relacionamento cordial com o homologador, com o fiscal, com as pessoas que vão estar lá no dia, né, porque ele está apenas ali trabalhando. Nada é culpa dele, não foi ele que escreveu esse roteiro, tá? Não adianta ficar com raiva do cara no momento lá. Tem que ir levando aos poucos, tem que ir passando os testes com ele mesmo, com paciência, até chegar no final. No nosso caso aqui, nós contratamos o técnico para fazer uma pré-homologação conosco, né? Assim, nós pagamos para ele, aí dissemos, olha, a gente quer passar o roteiro do nosso sistema de forma informal, de maneira informal, tá? Não é a homologação ainda. E como você é um técnico e já está fazendo esse trabalho há algum tempo, nós queremos te pagar para isso. Então ele conversou com os superiores dele não viram problema nisso, e ele fez primeiro uma pré-homologação com a gente. Nós chamamos isso de pré-homologação, tá? Daí ele passou o roteiro, nós encontramos alguns erros, né, durante essa passagem da pré-homologação, tá? E corrigimos aí esses erros antes da homologação. Tanto é que durante a nossa homologação não houve erro nenhum. Então, se você vai homologar, de repente é interessante verificar a disponibilidade de algum técnico que trabalhe lá no órgão para fazer uma pré contigo, uma pré-homologação. Você paga para ele, ele vai na tua empresa, vai no sábado, no domingo, né? No momento que ele está de folga lá, porque não pode ser no momento do expediente dele, que ele vai estar trabalhando, né? E aí você já filtra alguns possíveis erros que podem ocorrer, tá? Nós homologamos na versão 0108, então já existe a versão 0109, alguns colegas já homologaram na versão 0109, e já existe nesse momento a versão 0110, que vai passar a valer a partir de janeiro, ok? E é assim, né? Eles vão corrigindo, vão lançando as novas versões, você tem que estar sempre ligado, sempre atento, e todos os anos será necessário fazer essa mesma homologação, na versão que estiver vigente naquele momento, tá? Então é um sistema que está em constante evolução. Esse PAF-SF não é aquele sistema que você faz e fica funcionando 5 anos, não, tá? Constantemente, né, mensalmente, bimestralmente, de forma constante você vai ter que estar atualizando o seu sistema, e no aniversário do sistema, né, no aniversário da homologação, no caso, você vai ter que homologar de novo, porque a homologação ela é válida apenas por um ano. E isso também vale para a homologação do TEF, tá? Todo ano você tem que homologar o TEF. Então homologa o TEF, depois homologa o PAF. Tranquilo? É isso aí. Mais algumas dúvidas, né, podem ser tiradas sempre via EAD.